Meu nome é Eduardo Topazio, sou diretor de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental do INEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Vamos falar um pouco sobre os instrumentos da política de recursos hídricos, em particular a parte de planejamento. A política de recursos hídricos no Brasil, ele basicamente tem 5 instrumentos. São instrumentos de planos, os planos de bacias, os enquadramentos dos recursos hídricos, das águas, o seu uso mais adequado, a outorga, que é o mais famoso, aquele que autoriza o uso da água, o sistema de informação e a cobrança. Todos esses instrumentos ele tem um vínculo muito forte com a questão do planejamento territorial. A política de recursos hídricos, ela é uma política também, na sua essência, é uma política participativa. Por isso que dentro da sua estrutura, ela tem um elemento que você não vai encontrar em outras políticas públicas no Brasil, que são os comitês de bacias, que são parte do processo, parte dos tomadores de decisão nessa política. Um dos instrumentos mais importantes e estruturantes é o plano de bacia. O plano de bacia permite que você faça um grande diagnóstico do que ocorre na bacia hidrográfica, aquele ponto, aquela área onde tem um rio principal, que toda a água escoa naquela direção. Ao mesmo tempo que você faça um prognóstico, faça uma previsão do futuro do que deve acontecer e façam daí, a partir daí, com consultas públicas, façam ações e proposições de ações públicas que devem ser realizadas nessa bacia para garantir a manutenção da água. Ele é fundamental para que você possa poder fazer uma boa distribuição e um bom uso da água. As pessoas não sabem, mas a água é um bem público. E um bem público significa que ela não pertence a ninguém, e sim a todos. A água não pertence, inclusive, ao governo, ao Estado. Pertence à sociedade em geral. O Estado ele entra com um papel mais de regulador. Daí é fundamental as etapas de planejamento que têm que ser feitas anteriormente para que os outros instrumentos sejam devidamente implantados. Uma das coisas interessantes da política é que tem lá uma questão ligada a sistema de informação, porque ela parte do pressuposto de que a transparência é uma das essências dela, é um dos instrumentos dela, onde você tem que ter acessibilidade da população às informações sobre um bem público, que é a água. Então, as outorgas para serem dadas, serem o Estado, para quem for usuário, usar água, que não somos nós, cidadão comum, mas aqueles que usam água para finalidades econômicas, para saneamento, irrigante, indústrias, lazer também poderia ser enquadrado como outorga, é enquadrado nesse caso, ela precisa que você saiba, tenha informação sobre a água, a qualidade dela. Daí também tem um outro instrumento que é o enquadramento, que determina qual é a qualidade que nós queremos para aquela água, para aquele recurso hídrico. Tudo isto com grande participação da sociedade. Sem a participação da sociedade, isso não tem validade, ela não tem sentido em si, é o que prevê a política. E existe um outro elemento que é muito polêmico, um dos outros instrumentos, que é cobrança. Mas a cobrança, ela tem a finalidade de dizer assim, olha, a água é um recurso natural, mas ela tem valor econômico. As pessoas usam para bem econômico. Se as pessoas estão usando um recurso natural para bem econômico, que é um bem público, elas têm que dar uma contrapartida para a sociedade. Então elas têm que pagar por aquele uso, é um valor às vezes relativamente pequeno, simbólico, a depender do volume que se consome, e esses valores são revertidos em investimento na bacia hidrográfica. Daí o plano ser fundamental para que esses investimentos nessa bacia hidrográfica sejam feitos de forma adequada, seja feito da forma como a população percebe que deve ser feita, como ela sente que tem que ser feita. E acima de tudo para garantir a perpetuação e a manutenção desses recursos das águas da nossa região, da nossa bacia hidrográfica.